ler, diz assim, ó: será que com isso estamos começando a nós recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que ele desvanecesse. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lido da antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, o véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ao qual vem ao Senhor, que é o Espírito. Amém? Ó Deus Pai, muito obrigado por tua palavra, que tua glória resplandeça em nossos corações, que a nossa face possa declarar que nós de fato somos teus filhos, ó Deus. Que a cada dia nós possamos ser cada vez melhores, ó Pai, ser pregadores do teu evangelho, ministros da tua palavra, e que tua verdade venha a ser falada, ó Pai. Nos dá sabedoria para que a gente possa contemplar e ver, ó Pai, o que tua palavra quer nos ensinar essa noite. Muito obrigado por tudo, desde já te agradecemos, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Vou fazer uma pergunta para vocês. Você se parece mais com seu pai ou com sua mãe? Qual a pessoa, irmãos, que mais se parece, você se parece da sua família? Eu acredito que você tem uma resposta. Olha só, irmãos. Alguém vai se parecer com alguém. Por quê? Porque essa pessoa vem da mesma família. Pode ser um filho, uma filha, um pai. Então, você só se parece com alguém da sua família. Por que é que eu não pareço com um chinês? Por que é que eu não pareço com um japonês? Porque eu não sou filho de um japonês. Então, você só se parece com alguém da sua família.
Agora eu te pergunto uma coisa. Você pode se parecer com sua mãe, com seu pai ou com seu irmão. E você? Parece com Deus? Paulo diz que a gente tem que ser imitador de quem, irmãos? Nós temos que ser parecidos com Cristo. Nós somos parecidos com o nosso pai, com a nossa mãe. Nós temos que ser parecidos com Deus, irmãos. Por quê? Porque nós somos filhos dele. Então, se a gente é filho de Deus, a gente tem que ser parecido com ele. Então, por isso que Paulo diz, vocês têm que ser parecidos com Jesus. Porque Jesus é filho de Deus. E se nós somos filhos de Deus, a gente tem que ser parecido com ele, irmãos. Mas eu não estou falando simplesmente da face, mas de atitude, daquilo que a gente faz. Por quê, irmãos? Porque o seu filho vai aprender com você. Você que vai ensinar o seu filho. Então, ele vai ser parecido com o que você ensinar. Ele vai ser parecido com você. O que é que Deus nos ensina, irmãos? Que Ele é o quê? Amor. Que Ele tem a vida eterna. Que Ele tem a salvação para o seu mundo. Então, se nós somos filhos de Deus, de certa forma, nós somos parecidos com Ele, não é isso? Agora a pergunta é, você tem sido parecido com Deus? Como é que eu sei que eu sou parecido com Deus, irmãos? Como é que eu vou saber? Olha só, irmãos. A única forma de conhecer a Deus, somente através da Bíblia Sagrada. No momento que eu sei, que eu entendo que eu sou parecido com Deus, isso é somente através da Bíblia, irmãos. E é exatamente isso que Paulo estava falando neste texto que eu acabei de ler. Quem é que dá sabedoria, irmãos? O Espírito Santo, não é isso? Então, é o Espírito Santo que nos faz ser parecido com Deus. Agora eu te faço uma outra pergunta. Se para eu ser parecido com Deus, eu tenho que ter o Espírito Santo, como é que eu tenho o Espírito Santo? A Bíblia vai dizer, irmãos, que nós, para ter o Espírito Santo, a gente tem que aceitar Jesus. Aí você pode se perguntar, mas como é que eu aceito Jesus? Confessando Ele, irmãos. Se eu confesso com o meu coração que de fato Jesus é o meu Senhor, então de certa forma eu agora tenho o Espírito Santo. Porque, irmãos, nós só temos o Espírito Santo quando a gente tem de fato Jesus. E você só tem Jesus quando você confessar e declarar que Ele é o Senhor da tua vida. Então, irmãos, mas você pode se perguntar, mas quais são os sinais que o Espírito Santo Ele está comigo? Aí agora vamos ler. Está lá em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, capítulo 22. Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, irmão, se você tem uma dessas coisas aí que eu citei, é porque de fato você tem o Espírito Santo. Se você tem amor, se você tem bondade no seu coração, se você tem domínio próprio, se você tem paciência,
essas coisas é o Espírito Santo que te dá. Então, se você vive com isso no seu coração, se você pratica isso, é porque de fato o Espírito de Deus está dentro de você. E o Espírito Santo é a prova, é Ele a aliança, que de fato eu sou filho de Deus. Mas você tem que entender uma coisa, irmãos. A Bíblia vai dizer que o primeiro passo para confessar Jesus Cristo é o batismo. O batismo é o primeiro passo para eu confessar que Jesus Cristo é o meu Senhor. Para eu ter tudo isso, ó. Para eu ter Jesus, para eu ter Espírito Santo, para eu ter amor, para eu ter felicidade, para eu ter domínio próprio, para eu ter paciência. Então, nós temos que dar o primeiro passo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e irmos. Tem que bater no peito, assumir a responsabilidade e dizer: Senhor, eu quero dar o segundo passo, eu quero ir em frente, eu quero de fato ser o Filho de Deus, eu quero de fato ser parecido com Deus. Que as pessoas, irmãos, possam ver em nós que de fato nós somos filhos de Deus, que de fato nós resplandecemos a luz de Jesus aqui no mundo, irmãos. E eu vou te contar uma historinha aqui, não minha, mas que a Bíblia relata. A Bíblia fala, irmãos, que Moisés, ele, quando subia para conversar com o Senhor no monte, quando ele descia do monte, o seu rosto brilhava. Ou seja, a luz de Deus resplandecia no seu rosto. Aquilo, irmãos, era a glória de Deus em Moisés. Era o poder de Deus em Moisés. Só que a Bíblia relata que com o passar do tempo, essa luz ia se apagando. E o que foi que Moisés ele fez para que as pessoas não perdessem essa luz? Ele cobria sua face com um véu, para que as pessoas, irmãos, não pudessem ver que a luz do Senhor estava se apagando em Moisés. E quando ele subia novamente o monte, a luz voltava, e isso ia, apagava, voltava, apagava. O que é que significa isso, irmãos? Que quando a gente se afasta do Senhor, essa luz vai se apagando. Por isso que a gente tem que subir no monte. Vamos lá, a luz começa a resplandecer, passa um tempo, começa a se apagar. Por que, irmão, se apaga? Porque a gente não está na presença do Senhor. Mas o Senhor, Ele tem uma solução para isso, para que a gente não pudesse viver afastado dele. Qual foi a solução? Implantar o seu Espírito dentro de nós, irmãos, porque aí nós não precisaríamos mais subir no monte e falar com Deus, porque agora Ele fala conosco dentro do nosso coração. Então, essa foi a solução que Deus achou para o ser humano. Não viver mais distante dele, mais próximo, não do lado, não na frente, não atrás, mas dentro de nós, irmãos. Essa foi a promessa de Joel 2:28, que eu li aqui no começo. Que as pessoas sonhariam, que as pessoas profetizariam. Por quê? Porque Deus agora habita dentro de nós, irmãos. E se a gente quiser ter esse Espírito Santo, que faz com que a luz do Senhor brilhe em nós, e que as pessoas de fato vejam que Jesus Cristo é o nosso Deus, a gente tem que entender, irmãos, que a gente precisa confessar Ele, que a gente precisa declarar que Ele é o nosso Senhor. E no mundo, irmãos, tem vários, senhoras, senhores. Eu não estou aqui para falar o que outras religiões acreditam, mas vocês mesmos comprovam isso. Senhora tal, senhora fulano, senhor não sei o que. A Bíblia diz, irmãos, que ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque se você agrada um, o outro você desagrada. Por isso que o nosso Senhor é Jesus Cristo, irmãos. Não há nenhum outro. Não há senhora, nem senhor, nem qualquer outra coisa. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o único Senhor, aquele que pode
mediar nós e Deus. Por quê? Porque é através de Jesus que nós recebemos esse Espírito, irmãos, que nos dá o poder de quê? De ser bom, de ter amor, de ter felicidade, de ter paciência. E uma das coisas, irmãos, que eu mais vejo hoje é pessoas sem paciência. As pessoas que não têm amor, as pessoas que não têm domínio próprio. O que é domínio próprio? É você fazer o que você quiser, irmãos. É você não ser escravizado por algo. Como assim? As pessoas, irmãos, têm desejo no seu coração. E a televisão é um dos meios que mais influencia as pessoas a querer ter algo. Mas como é que ela influencia isso? Através de propaganda. Você já viu uma propaganda de um carro feroz lá? Faz isso, faz aquilo. E as pessoas olham e dizem: rapaz, eu quero ter uma dessa, uma Ranger 2.0, 240 mil. Essa aí é o meu sonho. Eu quero ter uma dessa. Quando você tem, irmãos, sabe o que é que acontece? Você não é feliz. Você não é mais grato. Sabe por quê? Porque a gente, irmãos, nunca se contenta com aquilo que a gente tem. No próximo ano já lança outra. Aí a gente quer vender a que a gente tem para comprar outra, porque a outra é mais bonita. Por quê, irmãos? Porque a gente não tem domínio próprio. Porque a gente não sabe discernir aquilo que é bom para nós. Então, a maldade do ser humano, irmão, só vai ser arrancada dentro do nosso coração com o Espírito Santo, quando Ele entrar dentro de nós. E sabe, irmãos, que quando a gente tem o Espírito Santo, os olhos das outras pessoas vão começar a brilhar. Por quê? Porque elas estão vendo uma luz em nós, irmãos. Assim como aquelas pessoas viam a luz em Moisés, agora elas veem em nós essa luz, a luz que clareia o mundo, irmãos. Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Como assim, irmãos? Você já viu o sol? Já viu a lua? Quem clareia de noite? Não é a lua? Então, nós recebemos a luz de Jesus e nós clareia a noite, irmãos. Assim como a lua recebe a luz do sol, nós recebemos a luz de Jesus e compartilhamos para quem está na escuridão, irmãos. Moisés precisava colocar um véu para que as pessoas não vissem sua luz se apagando. Não coloque, irmãos, o véu, mas esteja sempre na presença do Senhor, porque essa luz não vai se apagar, irmãos. Não deixe essa luz se apagar em você. Quando você se afasta do Senhor, essa luz vai se apagando, irmãos. Então, continue na presença de Deus. Continue sendo fiel a Deus. Continue progredindo, irmãos. Quantos filhos, irmãos, que quando cresce fica rebelde? Quantas histórias que você já ouviu que filhos mataram os pais? Ou vice-versa? Quantas histórias, irmãos? Por quê? Porque a maldade, irmãos, está no coração do ser humano. E eu não estou aqui para contar uma historinha bonita, porque os irmãos sabem que o mal existe, que o bem existe. Então, nós que decidimos escolher qual a solução. O apóstolo Paulo vai dizer que por um só homem reinou o pecado no mundo, mas através de outro homem reinou a graça do Senhor Jesus, irmãos. Por um só homem entrou, mas por um só homem foi pago o preço do pecado, irmãos. Então, irmãos, isso é uma escolha. Eu não posso pegar no seu braço, na sua mãozinha e dizer: e aí, bora comigo.
Não dá não, irmãos. É uma escolha sua. O reino dos céus é você que escolhe. Você não vai decidir por seu filho nem por sua mãe. Você ajuda eles. Você influencia eles. Mas eles vão se eles quiserem ir. Deus, Ele bate a porta. Ou você abre, ou você continua se fazendo de surdo. Toque, toque, toque. E eu lá, só deitado, dormindo, se fazendo que eu não estou em casa. Então, irmãos, a oportunidade bate a sua porta. Ou você sai da sua cama pulando, correndo e abre a porta e deixa ele entrar. Ou você simplesmente faz de surdo. E aí é isso que algumas pessoas fazem, irmãos. É isso. Talvez na primeira vez Jesus bate lá e você, não quero não. Jesus bate a segunda, você pensa, rapaz, está sendo muito enjoado. Não vou abrir não, pera. Na terceira, aí você se azou logo, agora eu vou. Talvez é isso que acontece com o ser humano, irmãos. Talvez antes de você ser cristão, quantas pessoas já tinham falado para você de Jesus e você não queria aceitar? Talvez na primeira vez você deu as costas, na segunda ficou pensativo, na terceira aí você foi. Porque às vezes, irmão, Deus dá vai, dá mais uma oportunidade. Porque Ele quer, irmãos, que de fato você seja filho dele. Então, irmãos, eu sei que às vezes a palavra ela é dura. E sabe que a Bíblia vai dizer, irmãos, que a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes. Uma espada de dois gumes é aquela que corta do dois lados, tanto em cima quanto embaixo. Então, quando ela penetra no ser humano, não tem mal, irmãos, que não corte. Então, o Evangelho é como que fosse algo que condene ou que salve. Olha só, irmãos, eu não tenho orgulho em falar isso, mas eu sou o anjo da morte e o anjo da vida. Como assim? Anjo significa mensageiro de Deus. Eu sou o mensageiro de Deus que traz tanto a vida quanto a morte. Mas você pode estar dizendo, que louco, como é isso? Olha só, irmãos, o Evangelho, quando anunciado, ou ele traz condenação para o ser humano, ou ele traz vida. No momento que eu anuncio aqui que o pecado ele mata, você já está consciente. E quando chegar no dia do tribunal, você não tem como dizer, oh Jesus, ninguém disse para mim não, isso não. Ninguém disse que o Senhor existia não. Para aí, vai lá passar no telão, ao vivo lá, olha aqui ó. Tá vendo lá Marinês? Tá vendo lá Dedé? Tá vendo lá Inês? João? Olha lá, eles falaram para você lá, olha aqui ó, veja. Então irmãos, nós não seremos inocentados. Então, por isso, que quando eu anuncio o Evangelho, eu estou levando a morte e estou levando a vida. Então, por isso que eu tento levar a vida. Como? Tentando explicar o máximo possível de como é o reino dos céus, fazendo com que as pessoas entendam. Então, que quando a gente venha falar, irmãos, que os olhos das pessoas brilhem e queira ter esse conhecimento. Então, nós, irmãos, que nós não ficamos limitados, presos a algo. Que a gente siga, prossiga, dê o primeiro passo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até chegar lá, irmãos. Sabe o que é que eu vejo, irmão? Muitas pessoas falando o seguinte, ó. Eu agora sou novo. Quando eu estiver lá com 50, 60, 70 anos, eu aceito Jesus. Quantas pessoas, irmãos, morreram com 15, com 20, 25 anos? Quantas pessoas que nem chegou aos 30?
Então, irmãos, a oportunidade é agora. Você não sabe o dia de amanhã. E o que eu vejo é isso, pessoas raciocinam e pensam: ah, só vai aceitar Jesus quando eu curtir a vida. Irmãos, será que curtir a vida é tomar cachaça, é fumar droga, é se prostituir? Será que isso é curtir a vida? Curtir a vida, irmãos, é ter felicidade, é ter o amor, é não ser dominado por algo, é você ter domínio próprio, é você ter pessoas ao teu lado que te amam. Então, irmãos, isso é curtir a vida. É você acordar todo dia sem ter nenhuma preocupação. É você acordar todo dia e dizer: Deus, obrigado por eu ter um lar. Deus, obrigado por eu ter uma montada, um carro, uma moto. Deus, obrigado por eu ter uma família estruturada. Isso, irmãos, é curtir a vida. Agora imagina os caras que acordam de manhã fugindo para não ser morto, escondido para não ser preso. Isso é curtir a vida, irmãos? Então, irmãos, que a gente raciocine e pense que curtir a vida, irmãos, é estar perto de Jesus, é ser filho de Deus, irmãos. E eu te digo uma coisa, irmãos: eu não estou aqui para ter fama, eu não estou aqui para ter salvação, eu não estou aqui para ser curado. Eu estou aqui, irmãos, porque eu sou filho de Deus. Por que você está falando isso, velho? Por que você não está aqui por causa da salvação? Por que, irmãos? Porque eu posso orar por alguém e Deus não dá salvação àquela pessoa? Será que eu vou deixar de adorar a Deus? Não, irmãos. Por quê? Deixa eu contar uma historinha para você. Eu acredito que você deve ter pai ou mãe. E se você não tiver, mas que você vai entender essa reflexão. Olha só, irmãos. Talvez Frank, filho da irmã Inês, a irmã Inês pode ter uma casa, a irmã Inês pode ter uma televisão, não é isso? Agora imagine o seguinte: Frank diz assim: mãe, me dá um celular. Inês vai dizer: não vou te dar não, você ainda não tem idade para ter um celular. Mas Frank, ele pode desfrutar da televisão, pode desfrutar da casa, da comida, da roupa, de outras coisas. Então, nós, irmãos, podemos pedir a Deus o que a gente quiser, não é isso? Deus, me dá uma casa. Deus, me cura. Deus, me dá a salvação. Frank pediu o celular, irmã Inês não deu o celular. Se a gente pedir um carro a Deus e Deus não nos dá. Frank, se tua mãe não te dá o celular, tu vai deixar de amar tua mãe? Não, não é isso. Se Deus não me dá um carro, eu não vou deixar de amar a Deus. Porque Ele é o quê? Meu pai. Ele é filho da irmã Inês. Se Deus, irmãos, não nos dá a salvação, Ele vai continuar sendo o quê? Nosso Pai. Então, eu não amo a Deus por causa do que Ele pode me dar, mas do porquê Ele é. Ele é o quê? Nosso Pai, irmãos. Nós não adoramos a Deus pelo que Ele pode dar, porque Ele pode ou não pode dar, irmãos. Nós adoramos a Deus porque nós somos filhos dele, irmãos. Eu sei que a irmã Inês, eu acredito que ela ainda vai demorar a morrer, não é isso? Eu sei que Deus tem um plano na vida de cada pessoa. Mas, quando a irmã Inês morrer, por acaso, só um exemplo, a herança da irmã Inês vai ficar para quem? Para os filhos, não é isso? A Bíblia diz, irmãos, que nós receberemos uma herança
onde o seu pai não morre. Eu sei que todo ser humano só recebe herança quando o pai ou a mãe morre, não é isso? Mas o nosso Deus, irmãos, ele não morre. Esse é o primeiro fato, que nós receberemos a herança de um pai que não morre. Quem relata isso, irmãos? O apóstolo Paulo. Nós somos co-herdeiros com Cristo de um reino eterno. Onde está descrito em Apocalipse 20, verso 4, que lá não existirá mais morte, não existirá mais tristeza, não existirá mais dor. Por quê? Porque as coisas velhas, irmãos, já passaram. Todas as coisas se fizeram novas. Então, irmãos, nós não adoramos a Deus pelo que Ele pode dar, mas sim pelo que Ele é. Então, irmãos, deixe Deus penetrar no seu coração e deixe Ele transformar a sua vida. Deixe Ele mudar a tua história, porque o Pai, Ele vai querer sempre o bem para o seu filho. Eu acredito que aquele menino ali de Luciana, se ele dizer assim: mamãe, me dê uma faca. Será que Luciana vai dar uma faca para aquele menino? Não. Porque talvez não, ele não tem um entendimento e ele é muito novo para manusear uma faca. Talvez, irmãos, aquilo que você pediu a Deus talvez não seja a hora certa para você receber. Porque ainda você não sabe manusear aquilo que você pediu. Por quê? Porque ainda você está inocente. Quando aquela criança crescer, ela vai saber manusear uma faca. Mas por enquanto ela ainda não sabe. É que eu penso que é a menina. Então ele não vai saber manusear ainda. Então, irmãos, é o seguinte: Deus só vai te dar algo no momento certo. Não importa se passe 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Talvez você possa passar 10 anos, irmãos, orando a Deus. Deus me dá isso. Deus faz aquilo. Olha só, irmãos. Paulo, ele relata o seguinte. Paulo, ele tinha uma dificuldade em algo, irmãos. E ele fala que ele orou 3 vezes. E ele relata esse fato como um espinho na carne. Mas o espinho é algo figurado. Ele relata essa dificuldade que ele tinha. Então ele diz que ora 3 vezes e o Senhor responde a ele. O Senhor diz: ô Paulo, não preocupa não, a minha graça te basta. Então, irmãos, às vezes a gente carrega a dificuldade para que a gente aprenda a viver com aquilo. Você acha que todo mundo vai estar feliz o tempo todo? Não. Você acha que todo mundo vai estar bem o tempo todo? Não. Jesus, ele não promete, irmãos, uma vida aqui na terra de felicidade. Claro que nós vamos ter felicidade sim, mas a Bíblia diz, irmãos, que nós seríamos perseguidos, nós teríamos aflições. Talvez aqui, irmãos, está tudo em paz. Beleza, obrigado, Senhor. Imagine nossos irmãos que estavam na Ucrânia, recebendo bomba na cabeça. Então, irmãos, tem pessoas nesse momento que estão morrendo lá na África, perseguidos por ser cristão. Tem pessoas, irmãos, que não recebem nenhum ar na cabeça e já está negando a Jesus, irmãos. Deixa eu contar uma história aqui, irmão, do que aconteceu com um pastor. Certa vez, irmãos, tinha um pastor e ele tinha uma família. Ele, a esposa
e 2 filhos. Então, esse pastor, ele pregava o evangelho. E pessoas de outra religião, pessoas que não acreditavam em Jesus Cristo, elas pegam a família desse pastor e eles dão uma sentença de morte para a família desse pastor. Ele diz: se você não negar esse Jesus, nós te enterraremos a sua família junto. Vocês serão enterrados vivos. E aquele pastor, irmãos, diz: epa, nós não negaremos o nosso Deus. E sabe o que aconteceu, irmãos? Eles foram jogados em uma cova, ele e a sua família. O garotinho mais novo disse: papai, a gente vai morrer. Aí o pastor disse o seguinte para a criança: meu filho, daqui a pouco a gente vai ver Jesus. Aquele garotinho disse: é mesmo, pai? Então eu quero morrer. E eles, irmãos, foram enterrados vivos, mas não negaram a sua fé. Então, irmãos, nós vivemos um ambiente totalmente diferente disso. E a gente, irmãos, nega Jesus. Como a gente nega Jesus? Não fazendo aquilo que ele diz que é para a gente fazer, irmãos. Como assim? A gente mata, a gente adultera, a gente rouba, a gente trai, a gente mente. Então, irmãos, quando a gente desobedece ao nosso Pai, a gente está negando Ele. Você já viu uma criança, irmãos? Talvez tenha uma criança que talvez tenha um pai e que aquela criança ele talvez não goste muito do seu pai. E talvez tenha outras crianças que zombam dele por aquela pessoa ser o pai. E talvez de alguma forma a criança ela se sente tão pressionada que elas até podem dizer: não, aquele ali não é meu pai não diga não. Não diga que aquele é meu pai não. Então, irmãos, que a gente tenha conhecimento. Talvez a criança está negando que aquela pessoa é o seu pai, porque talvez ainda lhe falta inteligência. Lhe falte algo que faça com que ela cresça. Porque talvez, irmãos, a vergonha nos faz negar quem nós somos. Então, irmãos, a melhor forma de não negar o nosso Pai é tendo o quê? Conhecimento. É conhecer quem de fato é o nosso Pai. Como é que a gente conhece quem de fato é o nosso Pai? Quando a gente vive todos os dias com Ele, irmãos. Você tem uma família. Seu filho vive todo dia com você. Será que o seu filho vai obedecer a alguém que ele não conhece? E a pessoa só diz assim: Frank, vá lá na escola e brigue com fulano. A irmã Inês vai dizer: Frank, se você brigar na escola, você apanha quando chegar em casa. Será que ele vai me obedecer, irmãos? Sabendo que a irmã Inês já disse que se ele brigasse na escola, ele ia apanhar. Então, ele vai obedecer a sua mãe do que a mim. Por quê? Porque ele está todo dia com a irmã Inês. Ele conhece a sua mãe. Ele sabe
se ele fizer isso, ele vai apanhar quando chegar em casa. Então, irmãos, eu não poderia deixar de falar daquilo que Deus é, irmãos, para vocês. Daquilo que Deus quer que você seja. Você só é algo se você quiser. Frank poderia ter escolhido lá brigar, mas ele já sabia que quando chegasse em casa ele ia apanhar. Deus, irmãos, ele não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Se você fizer algo errado, já está aqui descrito, ó. Quais são as consequências? Quais são, irmãos, as consequências do pecado? A Bíblia vai dizer que é a morte. Se a morte é a consequência, a Bíblia vai dizer também que se a gente tem Jesus, a gente tem o quê? A vida. Então, a única forma de anular essa condenação que eu pequei é tendo o quê? Jesus. Ele que vai me livrar. Por quê? Porque ao invés de Frank apanhar, talvez Vitória disse, não, mãe, deixe Frank lá, agora quem vai apanhar sou eu no lugar de Frank. Então foi isso que Jesus fez por nós, irmãos. Jesus, ele fez isso por nós. Ao invés de nós recebermos o castigo, quem recebeu foi Jesus. A Bíblia vai dizer, irmãos, poderia ser que pelo bom alguém ousasse morrer. Mas Deus, ele prova o seu amor para conosco, tendo ele morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Então, irmãos, talvez por o seu filho, talvez você morra. Mas será que por um ladrão você morreria? Então, irmão, Jesus, ele morreu pelo ladrão, por pessoas que roubam, pessoas que matam. Mas por quê? Porque talvez ela não tenha o entendimento necessário para discernir o que é bom, o que é ruim. Talvez aquela criança lá da irmã Luciana pega a faca lá na pia sem Luciana ver, talvez ele comece a arriscar lá com o seu outro irmão. Talvez ele faça isso porque talvez ele ainda não tenha a capacidade de saber que aquilo vai ferir seu irmão. Talvez essas pessoas, irmãos, ainda não tenham a capacidade de entender que o que ele está fazendo é algo ruim para as outras pessoas. Então, irmãos, se você quer ser filho de Deus, anota no teu coração, vai seguindo os passozinhos. Porque, irmãos, a santidade é um processo. Você não é transformado do dia para a noite, não. Isso exige tempo. A criança, para conhecer que uma faca pode ferir alguém, ela demora muito tempo. Essa criança vai crescer, irmãos, e talvez a gente precise crescer também. Então, irmãos, Deus, ele quer isso para a sua vida, ele quer que você se torne filho dele. Mas para a gente se tornar filho dele, irmãos, a gente tem que seguir esse espaço que foi descrito aqui.